Quero ler 3 textos bíblicos nesta noite com os irmãos. Primeiro se encontra no Salmo 90. Não é um sermão expositivo, mas dentro da nossa proposição desse mês, quando já falamos sobre dons, fruto, e queríamos falar sobre paixão nesta noite com os irmãos. Salmo de número 90. A partir do verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, tens compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Os versos 1 e 2 do mesmo salmo diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. E para finalizar nossas leituras, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 14. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, dos desafios que ela nos apresentam nesta noite. E queremos, ó Deus, ser movidos por essa palavra, a entender o tema proposto desta noite. E que através desses textos sejamos desafiados a viver a vida que é agradável ao Senhor, Pai. Nos ajude, tem misericórdia de nós, nos capacite. E na minha fragilidade, na minha incapacidade, faz brilhar, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo, para que a glória seja dada totalmente a Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? Fazer uma pergunta como essa, amados, é a mesma coisa de estar perguntando para você nesta noite o que é que move você. Qual é a coisa que move você, ou o que é que tem movido você, o que tem movido a sua vida, as suas ações, na vida de um modo geral, mas também e principalmente no reino de Deus. Havia um casal, quero chamá-los aqui de José e Maria. Namoraram por 7 anos. José, melhor dizendo, perdeu uma promoção que implicava morar em outro estado, ganhando 4 vezes mais, somente para não ficar longe da sua namorada, cujo pai não permitia o casamento antes que elas completassem 21 anos ou terminasse a faculdade. Maria, por outro lado, se orgulhava daquela atitude de amor do marido. E um dia, não passava nem um dia sequer, sem que ligasse um para o outro, com juras de amor eterno. Eles comemoravam aniversário de namoro, aniversário de noivado, e quando se casaram, todo mês comemorava aniversário de casamento. E de repente, 3 anos depois em que se casaram, João disse para Maria: estou indo embora. Meu amor acabou.
de fato a paixão havia acabado. Eu fico perguntando, irmãos, diante de uma história que é como muitas e muitas outras histórias que talvez alguns de vocês já tenham ouvido contar, ou já tenha presenciado, já tenha lido alguma coisa sobre isso. E fiquei então pensando que se paixão é aquilo que nos move, aquilo que nos faz movimentar, eu fiquei pensando o que é, ou quanto tempo se leva para se apagar uma paixão. Que tempo de achar que não precisa de se cultivar um relacionamento. Tempo de deixar para amanhã acertos que precisam ser feitos hoje. Tempo de deixar uma raiva se tornar em amargura e ressentimentos. Tempo de que não se gastar para comprar uma rosa, um presente. Coisas que se fazia no tempo do namoro e depois de casados se esqueceram. Tempo de não se quer gastar, que não se quer gastar simplesmente de estar com o outro. Tempo de que não se tem para fazer coisas que o outro gosta. Quanto tempo gasta ou leva para se apagar uma paixão? Tempo para se falar que se ama? Quanto tempo? E na vida cristã? Estamos falando de um modo genérico. E na vida cristã? O que nos leva a perder a paixão por Deus? John Piper tem um livro com o título Quando Eu Não Desejo Deus. Fala exatamente quando alguém de repente não tem mais prazer, não tem mais satisfação, não tem mais alegria em buscar ao Senhor, em servir ao Senhor. O que leva uma pessoa de repente a sair da paixão para a apatia. Aliás, a apatia é exatamente o contrário de paixão. Se a paixão acelera, se a paixão movimenta, a apatia paralisa. A apatia impede as pessoas de servirem, de reagirem no reino da forma como se espera. Quando é que perdemos esta paixão? E quando é o tempo de renovar esta paixão? Como é que podemos sair se de repente nos encontramos enclausurados nessa apatia que nos imobiliza, que nos paralisa? O que podemos fazer para sairmos dessa apatia? E olhando então para o texto que lemos, segundo texto que lemos, de 2 Coríntios, capítulo 5, um detalhe me chamou a atenção no texto. Quando Paulo disse que é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. O salmista no Salmo 37, verso 4, nos orienta a agradarmos do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agradar-se do Senhor é produzir prazer, produzir alegria. É fazer com que Deus se alegre com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu serviço, com a sua adoração. É atrair a presença de Deus manifesta exatamente naquela medida em que nós podemos suportar. Que jamais teríamos condições de atrair toda a presença, toda a glória. Se fala tanto da Shekinah de Deus, mas nós não somos capazes de experimentá-la. Nossos pecados simplesmente nos fariam virarmos pó diante da santidade e da glória de Deus. Então, amados, paixão é aquilo que nos move. E eu fico a perguntar, o que é que tem movido a sua vida? O que é que tem movido o seu serviço no reino de Deus? Se tem uma coisa, amado, que precisamos admitir,
com muita honestidade nesta noite aqui, é que se a maioria das pessoas terminaria os seus dias na miséria e no fracasso, se planejasse o seu futuro tão descuidadamente quanto se envolvem e se preocupam com a eternidade. Se o seu futuro fosse planejado da mesma forma como você planeja a sua vida na eternidade, o seu futuro seria de derrota, de miséria e de fracasso. E até mesmo cristãos costumam negligenciar este princípio tão vital, tão fundamental para a vida cristã. Em geral, nós pensamos muito pouco no que acontece além do dia de hoje. E quando pensamos em alguma coisa além do dia de hoje, nós pensamos em nossas preocupações com as nossas coisas pessoais. Os nossos pensamentos além do dia de hoje não estão relacionados ou não estão voltados para a eternidade. Principalmente para uma eternidade com Deus. E os princípios apresentados pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, de 9 a 11, devem nos lembrar, deve nos fazer temer e tremer, porque ele diz que um dia todos nós, sem exceção, compareceremos diante de Cristo e receberemos aquilo que conquistamos em vida. Muitos de nós ficaremos chocados ao descobrirmos que a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo foi gasta em coisas que não têm significado e nem valor permanente. Ficaremos surpreendidos, principalmente no que diz respeito às recompensas eternas. Porque quando um cristão vai perante o tribunal de Deus, ele vai já seguro da sua salvação, mas as suas obras são colocadas na balança para as recompensas eternas. Eu fico pensando que aquele dia seria talvez um dia como aquele que o nefasto Belsazar, rei da Babilônia, experimentou. Quando Amão começou a escrever na parede, o profeta trouxe a tradução, e ao dizer para ele, olha, o que está dizendo ali é que na balança da justiça, você foi colocado na balança da justiça de Deus, e você foi encontrado em falta. Por causa disso o seu reino vai ser dividido. As recompensas que deveriam ser dadas para você não podem ser dadas. Porque você gastou a maior parte do seu tempo em coisas que não trazem valor eterno. Valor permanente. Amados, a paixão por aquilo que cremos, a paixão por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, deve nos moldar para estarmos prontos para o dia do juízo, mantendo um sistema de coordenadas tão muito bem elaborados em nós, que nos leve a caminhar seguros e convictos. Há um tempo atrás, um escritor escreveu um livro dizendo alguma coisa mais ou menos assim: cristãos inseguros, incrédulos confiantes. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Se aprendermos a manter o foco no alvo, poderemos certamente começar a receber as recompensas que permanecerão por toda a eternidade. Principalmente quando mantivermos a nossa paixão, o nosso foco em Deus.
descobriremos que a tão sonhada, a tão desejada vida abundante não consiste na quantidade de bens que possuo ou no estado de saúde que tenho, mas consiste principalmente de me alegrar e de me satisfazer em Cristo. Nós temos falado sobre isso desde ontem, de nossa satisfação em Cristo Jesus. E por isso, amado, a minha compreensão, olhando para todos esses textos que foram lidos aqui, é que o meu serviço, a minha adoração, a minha vida, a minha paixão, deve ser pela eternidade com Cristo, de viver eternamente com Ele. A Bíblia diz que nós fomos criados com a eternidade. Deus plantou a semente da eternidade em nossos corações, em nosso interior. Tem alguma coisa que nos diz que a vida não acaba aqui. Não somente aquilo que já está registrado e revelado nas Escrituras Sagradas, mas tem algo que nos diz que a vida não acaba aqui. E eu penso que é nesse sentido que Moisés, no Salmo 90, pediu a Deus de uma maneira tão categórica: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Costumo dizer, irmãos, é uma interpretação à parte, mas costumo dizer que os dias que são contados da nossa existência são aqueles que nós servimos no reino. São aqueles cujas motivações foram voltadas para o reino, para o propósito para o qual Deus nos colocou nesta vida aqui. Que os dias que são contados são aqueles que nós vivemos para Deus. Na contabilidade divina, os dias que nós vivemos para nós mesmos, interessante que eu encontrei com uma pessoa essa semana, um talento. O cara é um talento musical, está afastado há muitos anos da igreja. Amigo, conhecido, já esteve aqui algumas vezes nesse culto, no culto nessa igreja. E conversando com ele, eu disse a ele: às vezes você não está indo à igreja, mas de repente você está buscando pelo menos uma comunhão com Deus. Ele disse: eu não posso mentir para mim mesmo, pastor. Eu não estou em comunhão com Deus. Porque tem gente que mesmo estando fora acha que está em comunhão com Deus. Tem gente que não tem comunhão com a igreja de Deus e acha que tem comunhão com Deus. Mas aquele camarada foi muito honesto. Eu disse: puxa vida, como é que alguém pode afirmar com tanta convicção, tendo o conhecimento que tem? Eu não estou vivendo para Deus. Eu estou vivendo só para mim mesmo. Todas as minhas ações, todo o meu trabalho, tudo que eu faço nessa vida é por mim mesmo. Agora, pior do que essa situação desse rapaz que se encontra é aquela de que quando nós estamos vivendo para nós mesmos e temos achado que temos vivido para Deus. O que é que te move? O que é que move a sua vida? Qual é a paixão? Eu disse que a paixão envolve aquilo que move a nossa vida. A palavra mover significa impulsionar, dirigir, controlar, direcionar. A palavra mover é aquela coisa que nos motiva, é aquilo que nos fornece a força, que nos impulsiona, a força motriz. O que é que está guiando e motivando a nossa vida nessa terra? As coisas eternas ou as coisas temporais? Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo, admitindo ou não admitindo, alguma coisa que você mais é impulsionado a fazer. Tem gente que só pensa em trabalhar o tempo inteiro.
Tem gente que só pensa em ficar à toa, ficar à toa, ficar à toa o tempo todo. Tem gente que só pensa em futebol o tempo todo. Tem gente que só pensa em política o tempo todo. Quais são as coisas que têm movido o seu coração, meu irmão? Qual é a força que dirige a sua vida? Nesse exato momento, quem sabe você pode estar sendo dirigido por um problema. De repente você pode estar sendo dirigido ou impulsionado por uma pressão, por um prazo limitado. Quem sabe você está sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor que está pungente aí no seu coração, na sua mente. Quem sabe você está sendo guiado, movido por uma crença inconsciente, inconsistente. Quem sabe você está... Existam circunstâncias, valores e emoções que estejam dirigindo a sua vida nesta noite e nesses dias. Há pelo menos 5 coisas mais comuns que movimentam ou que dirigem, que impulsionam a vida das pessoas, além do mover pela eternidade. Muita gente ao nosso redor, não sei se é o seu caso, está sendo movido pela culpa. Muita gente movido pela culpa. Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso, ocultando a sua vergonha. E pessoas que são dirigidas pela culpa vivem o tempo inteiro manipuladas por suas lembranças dolorosas. Não conseguem se amar, não conseguem se perdoar. Geralmente são pessoas amargas, movidos pela culpa. Muitas pessoas são movidas pelo rancor e pela raiva. Elas se apegam às suas mágoas, de tal maneira que não conseguem superá-las. Em vez de aliviar a sua dor através do perdão, revivem a cada dia, continuamente em sua mente. Há pessoas que não conseguem se perdoar e não conseguem perdoar os outros, por isso vivem de forma infeliz. Porque o perdão abre a porta para a felicidade, para a alegria no seu coração. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor, pela raiva, se fecham, interiorizam a sua raiva. Outras já explodem sobre os outros. São todas duas reações perniciosas. Não trazem nenhum benefício. E o principal alvo de destruição é da própria pessoa que é movida por tais sentimentos. A pessoa não percebe que está morrendo lentamente, pela raiva e pelas mágoas que traz no seu coração. Há pessoas que são movidas pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de muitas experiências traumáticas, dolorosas, de expectativas ilusórias que ele criou ou que se criaram, do crescimento em um lar extremamente severo, de abusos que sofreu no passado, e até de uma predisposição genética. Para muita gente pode ocorrer isso, independentemente do que tenha causado tal situação. Pessoas dirigidas, movidas pelo medo, de repente, com frequência, perdem oportunidades na vida, principalmente de servir a Deus, por medo de correr os riscos. Mas ainda pessoas que são movidas pelo materialismo. Seu desejo é só adquirir, e aquilo se torna uma obsessão. O único objetivo que tem na vida é adquirir. E a maior frustração de alguém que correu a vida inteira por adquirir. E geralmente acontece. A maior frustração de alguém que foi movido pelo materialismo, movido pela paixão, pelo prazer de possuir bens. Muito obrigado, minha irmã.
A maior frustração é de que ele não pode usufruir dos bens que ele lutou a vida inteira para possuir. Conheço muita gente assim. A Bíblia conta a história de alguém assim, que depois que produziu tanto a sua fazenda, quando ele pensou que poderia usufruir, Deus olhou para ele e disse: louco, essa noite você vai morrer. O que você guardou vai ficar para quem? Não teve tempo de usufruir o que guardou. Quando a pessoa é movida pelo materialismo, ela não usufrui do bem que tem. Ela não consegue colocar o bem ou o dinheiro ao seu serviço. Ela vive a serviço do dinheiro. Ela, em vez de ser senhor do dinheiro, ela se torna escrava do dinheiro e dos bens que possui. É uma pessoa infeliz. Muita gente também é movida pela necessidade de aprovação. Quantas pessoas que você e eu conhecemos que são movidas pelo sentimento, pelo desejo de aprovação, e a pior tragédia que alguém pode viver na vida é viver pela necessidade de ser aprovado pelas pessoas, de querer provar alguma coisa para os outros. Eu falo de experiência própria. Vivi 3 anos da minha vida tentando provar que eu ia dar em alguma coisa. Não sei se dei em alguma coisa, mas alguém me disse: menino, não vai dar em nada. E isso se tornou uma grande barreira na minha vida. Tive que lutar terrivelmente para tentar ser alguém. Mas eu percebi que quando você tenta provar que você pode ser alguém, você vive movido por essa necessidade de aprovação. Muitos permitem que as expectativas dos pais, a expectativa dos filhos, das esposas, dos professores, a expectativa dos amigos, a expectativa social movimente, mobilize a sua vida. É movido por essa expectativa. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais. Já casaram, já têm suas vidas e continuam querendo ter a aprovação dos pais. Nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Os que seguem a multidão acabam normalmente preocupados e ao mesmo tempo perdidos nela. Eu não conheço as chaves ou todas as chaves do sucesso, mas com certeza eu sei que a chave do fracasso é tentar agradar a todos. Por isso, se essas coisas, o medo, a culpa, a raiva, o materialismo, a necessidade de aprovação, tem feito a sua vida ser o que ela é, você precisa mudar ou buscar uma mudança de direção na sua vida e ser movido pela eternidade. A eternidade com Deus. Precisamos ser movidos da eternidade e fazer então a vida valer a pena. Experimentar essa vida abundante que não consiste nos bens que possuímos, mas na alegria e na satisfação de pertencer a esse Deus, a quem nós amamos e servimos. O dicionário define eternidade como sendo um tempo indefinido, um estado de existência fora do tempo. A verdade é que eternidade não pode ser compreendida mentalmente. Eternidade não pode ser definida simplesmente nas páginas de um dicionário. O salmista lá no Salmo 90, no verso 2 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa proteção, a nossa segurança. E a eternidade está exatamente em sintonia com a vontade e com o plano de Deus. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim.
De eternidade a eternidade, tu és Deus. E foi exatamente lá na eternidade que nós chamamos didaticamente de eternidade passada, porque não existe, na verdade, essa história de eternidade passada ou futura. Eternidade é eternidade. Nós dizemos que na eternidade Deus pensou em você e Deus pensou em mim. Elaborou um plano extraordinário para a nossa salvação, sabendo que jamais conseguiríamos nos salvar por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. E é exatamente esse mover pela eternidade que deve mover também o nosso coração, nossa mente, nossas ações para o serviço. Ainda que a eternidade não possa ser compreendida, como eu disse, plenamente por nós, ela foi colocada em nosso coração pelo Criador. Foi o Senhor que colocou. O nosso coração reconhece a eternidade, porque ela nasceu no coração. Deus fez ela brotar no coração de cada ser humano, até aqueles que se perderão uma eternidade inteira. Porque o ser humano tem esse senso de eternidade dada por Deus. Eternidade dura para sempre, não tem fim. Mas não se trata simplesmente de um tempo que jamais se acaba. O nosso mover, a nossa compreensão, precisamos olhar para o próprio Deus, porque Ele é ilimitado. O nosso Deus é infinito em poder, em conhecimento, em sabedoria. No Salmo 14, verso 1, a Bíblia diz: diz o insensato em seu coração, não há Deus. A Bíblia, veja bem o que a Bíblia diz: diz o insensato, o louco, o que tem falta de conhecimento, o ignorante, que só pode ser um ignorante. Um louco. Dizer que não existe Deus, e dizer que não existe Deus significa imaginar que a vida acaba por aqui ou que a vida surge do nada. Dizer que não existe Deus significa dizer que não existe uma eternidade. E eu quero dizer, irmão, sinceramente, que mesmo, o que eu creio, que mesmo os ateus, que negam enfaticamente a existência de Deus, no fundo, eles sabem que Deus existe. Eles não querem admitir, mas eles sabem que Deus existe porque foi plantada uma semente de eternidade nos seus corações. E então, quando se pensa em eternidade, é preciso que se pensar que um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E muitas pessoas hoje em dia não estão edificando suas vidas sobre o que é eterno. Muitos têm perdido a paixão pela presença do Senhor. Muitos têm perdido a paixão pela palavra do Senhor. E quando se perde a paixão pela presença, e quando se perde a paixão pela palavra, também se perde a paixão pela missão, pelo chamado, pelo serviço que Ele nos chamou. E para nós é um privilégio. Muita gente está edificando a sua vida sobre o pensamento cultural, sobre as tradições, sobre as suposições a respeito de Deus, percepções humanas a respeito de Deus. O problema de tudo isso é que você está edificando em fundamento defeituoso. O problema de tudo você está edificando sobre a areia. A Bíblia diz que quem edifica sobre a areia não vai suportar, não vai resistir diante das adversidades. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,11, diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por isso muita gente vai cair num buraco sem fundo, sem fim.
Eu fico impressionado a quantidade de pessoas que eu conheço. Não sei quantas pessoas você conhece, que baseiam suas vidas, que edificam suas vidas naquilo que não é eterno, naquilo que não traz glória para Deus. Como é que alguém pode acreditar? Como é que alguém pode conceber em suas mentes algo que não pode ser, ou não pode ter valor eterno? E que não pode ser, como diz o apóstolo Paulo aqui, agradáveis a Deus quando tiver que comparecer diante do tribunal de Cristo. Você não tem que fazer nada para ser salvo, a não ser crer. Mas você deve viver e servir porque você crê. Com os olhos fixados na eternidade, com os pés na terra, mas com os olhos fixados na eternidade. E naquele dia, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15, diz que naquele dia do juízo final, um assunto tão importante que as pessoas renegam. Aqui fala: no dia do grande trono branco serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20, verso 14 e 15 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte. O lago de fogo, essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado também para dentro do lago de fogo. Muitas pessoas não acreditam no inferno. Muitas pessoas acham que o inferno é uma ilusão. Muita gente acha que o inferno é aqui mesmo. Mas a Bíblia diz que o inferno também vai ser lançado no lago de fogo, que é mais terrível e mais sério do que o próprio inferno. O inferno e a morte serão lançados dentro do lago de fogo. Costumo dizer que se pudesse tirar duas doutrinas do cristianismo, se as pessoas pudessem tirar duas doutrinas do cristianismo, elas tirariam a doutrina do inferno e a doutrina do dízimo. As pessoas querem tirar a doutrina do dízimo das suas pautas, das suas agendas, e querem também tirar a doutrina do inferno, porque não querem se deparar com essa dura, cruel e terrível realidade. Muita gente diz que pagaria o preço que fosse para que todas as pessoas fossem salvas. Mas a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço pelo seu povo. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia, glória a Deus. E muitas pessoas não querem pensar nessa possibilidade de enfrentar esse dia, porque haverá o horror e a vergonha dos seus pecados revelados. O dia que os livros forem abertos, as pessoas verão o horror e a vergonha dos seus pecados sendo revelados. Para muitas pessoas esse dia será um dia de vergonha, de horror, de decepção e frustração, porque os seus pecados serão revelados, mas não como pecados perdoados. Que haverá um dia onde os meus e os seus pecados, se você viver movido pela eternidade, entender o que é ser salvo pela graça e viver de modo como um filho de Deus deve viver. Um dia, quando o livro for aberto e os meus pecados e os seus pecados estiverem ali relatados, certamente há de estar escrito: com o sangue de Jesus justificado, pago todo o preço pelo meu e pelo seu pecado no livro de Deus.
Mas aqueles que não quiseram, não viveram, não andaram com Deus, no dia do juízo final haverá ali a sua lista de pecados sendo revelados e sendo punidos e castigados, não porque simplesmente Deus os mandou para o inferno, mas porque os seus pecados conduziram para lá. E o Senhor perguntará para o guarda real: o seu nome está inscrito no livro? Nenhum incrédulo estará no céu com o Senhor quando deixar este corpo. Qualquer incrédulo, quando deixar esse corpo sem o Senhor, estará ao seu lugar no lago de fogo, como mencionado. Os infiéis comparecerão perante o julgamento, que será conhecido como o julgamento do grande trono branco, porque não viveram a vida movidos pela eternidade. E assim sucederão essas coisas. Mas diante do tribunal de Cristo, todos comparecerão, cristãos ou não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versos de 10 a 12, diz: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo está falando aos crentes, principalmente aos crentes de Corinto. Fala da seriedade que é a vida cristã, de se tratar com a vida cristã, de ser mobilizado pelas coisas espirituais, de desenvolver uma paixão pelas coisas de Deus, de uma paixão pela presença, de uma paixão pela palavra, de uma paixão pela missão, de uma paixão pela eternidade. E o que vai fazer diferença em toda essa situação é o temor do Senhor. O quanto de temor do Senhor estará em mim, estará em meu coração, estará no seu coração. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter medo dele? De modo nenhum, irmãos. Temer ao Senhor significa respeitar a santidade, a soberania de Deus. Temer ao Senhor significa viver a vida em conformidade com a vontade dele. Deus veio para revelar-se a Israel, para ter comunhão com eles, como tinha com Moisés. Deus chamou o povo para subir também no Monte Sinai, o povo não quis. Moisés disse ao povo, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 20: não temais, porque Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas o povo olhou para os seus pecados e disseram: se nós tocarmos ali, nós vamos ser fulminados pela santidade de Deus. Quando o homem está no pecado, a primeira iniciativa, a primeira tentativa dele é de querer se afastar de Deus, querer se afastar da igreja. O temor que ele tem é o temor dos outros, não é o temor que leva a uma vida de conserto com Deus. O temor que ele sente é um temor que não o traz para a presença, mas que o afasta da presença de Deus. E temer ao Senhor é honrá-lo, é estimá-lo, é desejá-lo ardentemente, é querer ter comunhão com Ele, é reverenciá-lo acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, é amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. É entender que aquilo que é importante para Deus é importante para nós, e aquilo que não é importante para Deus também não pode ser importante para nós. O que não importa para Deus não pode importar para nós. Quando tememos,
trememos diante da sua palavra, trememos diante dos desafios que se apresentam para nós, trememos quando nós não nos colocamos tão prontamente, tão voluntariamente para o serviço. Ao invés de temer, nós trememos porque nós, ao invés de glorificar, nós murmuramos. O que é que tem movido o seu coração? O que é que tem impedido você de experimentar esse vigor, essa paixão, de ser mobilizado por essa vontade de servir, vontade de se entregar, de se jogar, de se lançar nos braços do Senhor e de viver para Ele? O seu dia a dia, as coisas que você busca, as coisas que você faz no seu dia a dia, as coisas que você fala, as coisas que você pensa, revelam que tipo de motivação, que tipo de paixão que há no seu coração. Qual temor tem sido gerado dentro de você? Tem uma história de um evangelista famoso que dizia que amava a Deus, mas não tinha nenhum temor do Senhor. E a pessoa que o abordou disse: quando foi que você deixou de ser apaixonado por Jesus? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e sem hesitar disse: ué, mas isso nunca aconteceu. Aí aquela pessoa que estava de fora observando a vida daquele homem, o comportamento, ele sendo evangelista, dizendo que amava a Deus, que pregava, que fazia, que acontecia, alguém estava de fora observando a sua vida e disse: olha, você perdeu a sua paixão. Quando é que foi que você perdeu a sua paixão por Deus? Quando é que você deixou de ser apaixonado por Jesus? E era notório, sabido, de que aquele evangelista havia cometido alguns crimes. Estava agora sendo encaminhado à prisão. Ele havia violado correspondências e havia vivido em adultério nos últimos 7 anos da sua vida. Então aquele homem que sabia dessa história e o confrontava, disse: olha, você disse que não perdeu a sua paixão por Jesus, mas e quanto à violação de correspondência? E quanto ao adultério dos últimos 7 anos, que são motivos da sua prisão? E o cara, mesmo assim, resistente, disse: olha, eu amava Jesus durante todo aquele tempo, mas ele não era autoridade suprema em minha vida. Em outras palavras, o que estava dizendo? Que ele não temia a Deus. Só que aquele camarada disse para aquele entrevistador uma coisa que o chocou. Ele disse assim: há milhões de cristãos como eu. Eles chamam Jesus de Salvador. Eles dizem que amam a Jesus, mas que apenas isto, eles não temem a Jesus como seu Senhor Supremo. E o entrevistador, então, ao ouvir aquela expressão, ficou estarrecido. Temeu e tremeu, e ele disse, eu estava lendo essa história, ele disse: olha, eu temi por mim mesmo. Uma luz acendeu dentro de mim. Percebi que nós podemos muitas vezes dizer que amamos a Jesus, mas que apenas isso, e nos afastamos dele. Dizemos que amamos a Jesus, mas nós não tememos a Deus. Dizemos que amamos a Jesus, mas nós não entendemos o que Deus
O que Moisés disse, o que Deus disse através de Moisés, em Êxodo 20:20, dizendo: Deus veio para nos provar e para que o seu temor estivesse diante de nós, a fim de que não pequeis. É o temor do Senhor, irmãos, que deve gerar esse mover pela eternidade. A Bíblia diz no Salmo 25, verso 14, salvo engano, que o temor do Senhor, aliás, que aqueles que temem o Senhor, Deus dá a conhecer os seus segredos aos que temem a Ele. O temor do Senhor é essa força, ou essa ação do próprio Deus em nós para nos dar poder para permanecermos, para perseverarmos no caminho, para não nos desviarmos de nossa obediência a Deus, como fizeram Lúcifer e um terço dos anjos, como fizeram Adão e muitos outros que apostataram da fé na igreja nos últimos dias. Eu quero terminar essa reflexão nesta noite sobre o que move a sua vida, ou sobre qual é a sua paixão, perguntando a você. Enquanto isso, eu quero pedir ao Ministério de Música que venha à frente. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você pensasse nisso nesta noite. Como está a sua vida hoje? Se o que te move, se a paixão é o que te move, você se sente hoje mais apático, ou mais apaixonado, ou mais envolvido com as coisas de Deus. Você de repente pode estar presente, mas distante de Deus por causa da sua autossuficiência, distante de Deus por causa da sua arrogância, distante de Deus porque você acha que Deus é seu servo e não você servo de Deus. Você pode estar presente dando a sua oferta, mas está distante, porque acha que não precisa desse relacionamento, dessa intimidade com Deus. E o que fazer para voltar à paixão? O que fazer para deixar a apatia e voltar a ter uma paixão por Jesus? Com certeza, um arrependimento, uma confissão, com certeza uma declaração de fé. Eu quero voltar ao primeiro amor. Com certeza uma declaração de fé. Eu estou aqui, Senhor, rendido, completamente rendido aos teus pés. Estou aqui esta noite, suplicando angustiadamente na alma, dizendo: Deus, que as coisas que movem o teu coração movam o meu coração. Deus, que o senso pela eternidade, que a paixão pela eternidade com Cristo, que o prazer e a satisfação que devo encontrar nele deva ser aquilo que mais norteia a minha vida. Quem sabe nesta noite é uma noite de você fazer um acerto ou um concerto com Deus e dizer: Deus, eu estou precisando disso. Meus laços de intimidade com o Senhor estão sendo falhos. Não tenho mais paixão, não tenho mais alegria. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com alguém quando ela perde a satisfação, a paixão, a alegria. Outro dia, conversando com uma pessoa que trabalha comigo, eu falei sobre satisfação no trabalho. Ela disse: eu já perdi há muito tempo. Não é à toa que ela é a pior funcionária da minha instituição. Ela perdeu a satisfação para trabalhar e para servir. O crente também, quando perde a satisfação, ele deixa de ser bênção e passa a ser pedra de tropeço. Quando perde a alegria, a satisfação para servir o Senhor. Tenha uma certeza no seu coração, renda-se ao Senhor. Esse é o momento entre você e Deus, o momento da sua rendição. Uma volta ao primeiro amor.
Estamos falando para crentes, pessoas que conhecem a palavra, que precisam renovar a sua paixão. Mas se alguém nesta noite também sentir que a graça do Senhor está atraindo, é com você também que Deus está falando. Se você não teve uma experiência com Cristo, você não precisa levantar a sua mão, você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Você precisa simplesmente falar com Deus nesta noite. E ao ouvir essa canção, quem sabe, seja um instrumento, uma motivação para você voltar para o Senhor. Amém?